Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de economia. Cada vez mais os brasileiros estão fazendo trabalhos extras ou bicos para conseguir fechar o orçamento no fim do mês. E a maior necessidade é pagar as dívidas. Cada vez mais brasileiros estão assumindo a dupla jornada de trabalho para completar a renda e não ficar no vermelho. O desafio de fechar as contas no fim do mês já obriga 38% dos trabalhadores a buscar uma renda extra, como mostra um estudo realizado pela empresa Acordo Certo, especializada em recuperação de crédito. Dessas pessoas, 57% iniciaram as atividades extras na pandemia. E o motivo que levou exatamente a metade delas a fazer isso foi o pagamento de dívidas. A segunda motivação mais citada, por 30% dos trabalhadores, foi o aumento das contas domésticas. E em terceiro lugar, com 17% das menções, ficou a perda do emprego fixo. Entre as principais atividades realizadas por quem busca renda extra estão a venda de comida, serviços como freelancer, trabalhos domésticos, serviços de manutenção, entre outros. A pesquisa foi realizada na última semana de abril, por meio de entrevistas online com cerca de 2.000 pessoas. Mais da metade estava trabalhando com carteira assinada e tinha renda familiar ou pessoal de até 2 salários mínimos. Para 82% dos entrevistados, a atividade extra é essencial para sustentar a família. Ainda falando de economia, o indicador que mede a confiança dos consumidores avançou 0,5 ponto em julho. Para os próximos meses, é esperada uma melhora na economia. O índice de confiança do consumidor registrou alta de 0,5 ponto percentual em julho, 79,5 pontos. O resultado da sondagem é influenciado pela melhora da confiança do público de baixa renda. Em médias móveis trimestrais, o índice subiu 0,3 ponto para 78 pontos. Mesmo com os incentivos do governo, como o Auxílio Brasil e o saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, não foi possível reverter a situação. Apesar disso, é esperada uma melhora das perspectivas sobre a economia e o emprego. Para os próximos meses, o índice de expectativas subiu 0,7 ponto e está em 86,6, o maior nível desde agosto de 2011. Após 2 meses de altas, o indicador que mede o impulso de compra para bens duráveis apresentou queda de 0,9 pontos e fecha julho em 67,7 pontos. O resultado reverte uma tendência que vinha de 2 meses de alta. E quem vai ao supermercado já percebeu que alguns itens, como leite e ovos, por exemplo, além de mais caros, também estão aparecendo em menos quantidade para venda. E esse motivo já foi descoberto as razões pela Universidade de São Paulo, que fez uma parceria com uma consultoria, a Neogrid. Isso está acontecendo principalmente por causa do clima seco, que baixou a qualidade das pastagens e aumentou os custos da produção. Além disso, os agricultores estão dando preferência à exportação da carne, que rende mais com a atual cotação do dólar. De acordo com o levantamento, a indisponibilidade do leite longa-vida nas gôndolas dos supermercados no mês de junho atingiu o maior patamar em um ano e o segundo maior desde janeiro de 2019, passando para 19,4%, diante de 18,8% registrado em maio. O ovo também enfrenta o mesmo problema, com uma queda no fornecimento de 19,4% em junho, frente a 17% em maio. Agora, falando em preços, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, em junho, o leite ficou cerca de 10% mais caro em relação a maio e teve alta de 37,61% em comparação com o mesmo mês de 2021. Já os ovos, o valor ficou estável no mês, mas 18,86% mais caro em relação ao ano passado. Diferente do leite, que é um produto com uma procura que se mantém no mesmo patamar ao longo do ano, o ovo tem sido mais buscado pelos brasileiros para substituir as carnes, que estão mais caras frente à queda do poder aquisitivo da população. E a tendência para os próximos meses é de que os preços continuem altos e a baixa oferta se mantenha, pois não deve haver grandes mudanças no cenário atual.
E agora uma novidade: as embalagens de vegetais frescos não precisarão mais apresentar as datas de validade do produto. Segundo a recomendação do Ministério da Agricultura, o consumidor tem condições de avaliar visualmente se o produto está ou não em condições de consumo. A medida já está em vigor desde o último dia 22 de julho, quando o texto foi veiculado no Diário Oficial da União. A norma altera uma complementação de uma lei de 2018 que define os requisitos mínimos de identidade e qualidade para produtos que se criam nas hortas, como legumes, frutas e vegetais. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a medida entra em conformidade com uma resolução da Anvisa que já previa a dispensa dessa informação. Ainda de acordo com a pasta, a providência será importante no combate ao desperdício de alimentos. Isso porque, até a publicação da portaria, os produtos com prazo de validade vencido tinham que ser descartados, não podendo ser destinados a outros fins, como, por exemplo, a doação. Anualmente, toneladas de frutas e vegetais são perdidos no Brasil em razão da expiração do prazo de validade, ainda que não estejam impróprias para o consumo. Além disso, o consumidor teria condições de identificar se os produtos não estão bons para o consumo, seja pela aparência ou pelo odor. A partir de agora, seguindo a regra atual, os produtores de hortícolas não precisam mais informar a data de validade nas embalagens. Olha, e quem nunca sonhou em morar nos Estados Unidos, ganhar em dólar e trabalhar na América do Norte? Pois é, muita gente ainda não sabe como funciona esse processo para, por exemplo, conseguir um visto e até autorização para trabalhar. E para tirar essas dúvidas, principalmente para os interessados, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso entrevistado de hoje é o Daniel Toledo. Ele é advogado e especialista, como eu disse, em direito internacional. Daniel, primeiro eu quero agradecer pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite e explicar da forma mais didática quais os primeiros passos que a pessoa que tem esse interesse devem tomar. Obrigado, Kleber. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos lá. Muitas pessoas sonham realmente em vir para os Estados Unidos, morar aqui legalmente nos Estados Unidos e ter aí a liberdade de transitar entre Brasil, Estados Unidos e muitos outros países. Estar dentro dos Estados Unidos fisicamente com uma autorização de trabalho abre muitas portas. E eu sempre digo para os meus clientes e as pessoas que costumam acompanhar o meu trabalho, a primeira coisa que você deve fazer é saber qual é o visto adequado para o seu perfil para que você possa migrar para os Estados Unidos legalmente com a sua família. E a única forma de você saber isso, com certeza, e sem grandes tumultos no meio desse processo, é conversando com um advogado de imigração especialista em direito americano para que ele possa sim te orientar e dizer quais são as possibilidades de visto para você e a sua família. Agora, Daniel, nos últimos anos, os governos dos Estados Unidos adotaram algumas políticas mais rigorosas, dificultando até a entrada de estrangeiros. Com a pandemia, essa realidade mudou? Está mais fácil ou mais difícil? Boa pergunta. Ela, na verdade, ela está dos dois lados. Ela está mais fácil e está mais difícil. Ela está mais fácil para você fazer uma aplicação de um processo de imigração, ou seja, um processo que possa abrir vagas para vocês, porque existem muito mais vagas. Não é que o processo, a análise do processo em si, ela não ficou mais fácil, mas a oferta de vagas hoje para imigrantes, para trabalhar legalmente dentro dos Estados Unidos, ela está muito maior do que ela estava 2, 3 anos atrás. Então ficou mais fácil nesse sentido, de achar vagas e não na questão processual em si. E ficou mais difícil, porque muita gente aproveitou aí a questão da pandemia e o desespero econômico que a gente vê pelo mundo inteiro para querer entrar ilegalmente dentro dos Estados Unidos. E isso fez com que, obviamente, as fronteiras se fechassem e a rigidez de análise de alguns processos, que são processos de vistos mais simples, como estudante, como visto de turismo, como visto de negócios, que vem sempre junto com o visto de turismo, esses procedimentos passaram a passar por uma malha muito mais fina do que existia antigamente. Ou seja, nós temos hoje uma quantidade de vistos de turismo, negócios e estudantes muito maior, com mais negativas do que nós tínhamos há 2 anos atrás. Agora, Daniel, você fez um alerta importante também, principalmente
quanto à entrada de imigrantes ilegais. Essa questão, essa estratégia de dar jeitinho nunca é recomendável, pode ter sérias consequências. É importante fazer esse alerta, né, Daniel? Com certeza absoluta, nós temos alertado bastante sobre isso, principalmente do caos que muita gente tem vivido por tentar atravessar pela fronteira com coiotes. Muita gente tem morrido, muitas pessoas têm sofrido. Nós temos ali uma área de controle, a área entre Estados Unidos e México, ela é uma área de controle do narcotráfico, e os traficantes cobram, obviamente, para passar dentro do território deles, entre aspas. Então, muita gente acaba morrendo, muita gente acaba sendo utilizado pelo tráfico, muita gente acaba sendo utilizado pelo tráfico de órgãos, eles matam as pessoas para retirar os órgãos e exportar esses órgãos. Então, isso, com certeza absoluta, é uma loucura, e a gente tem batido muito nessa tecla de alertar as pessoas para que elas não cometam esse erro. E para finalizar, Daniel, tem dois tipos, né, de perfil. Um daqueles que são solteiros e podem ir e arriscar, e também tem alguns que desejam ir com toda a família, até para os filhos ter um estudo melhor. Qual é a diferença de realidade e a possibilidade para cada um desses casos? Eu acho que eu falo para você como experiência própria, né? Que eu mesmo passei por isso há muitos anos atrás. Né? Quando você vem com filhos, eu vim com meu filho na época tinha 4 anos mais ou menos, você tem aquela responsabilidade de não cometer muitos erros, você tem muito receio de cometer algum tipo de erro, e esse tipo de erro te trazer algum tipo de problema que vai impactar dentro da sua família. Isso é muito complexo. Então, obviamente, quando você está solteiro, você pode correr alguns riscos. Você pode aceitar um trabalho mais baixo, de valor mais baixo, onde você vai morar num quartinho, dividir uma casa com alguém, ganhar ali confiança da empresa para você ser promovido, e dentro dessa promoção você ir evoluindo. Quando você traz família, filhos e tudo mais, você não pode colocar a sua família dentro de um quartinho ou economizar em algumas coisas, porque você pode estar colocando a sua família num bairro ruim ou num lugar controlado por, sei lá, algum tipo de gangue, alguma coisa nesse sentido, que isso realmente acontece. Então, são riscos e perfis totalmente diferentes. Quando a gente conversa com o cliente, a gente tenta analisar exatamente esse ponto. Qual é a realidade dele e o que ele busca. E dentro disso a gente tem que encaixar qual é o melhor tipo de visto e, obviamente, qual é a necessidade financeira que essa pessoa vai precisar ter para começar a vida dela nos Estados Unidos. Muito obrigado, mais uma vez agradeço a sua participação e essas dicas que foram muito valiosas, Daniel. Muitíssimo obrigado, Kleber, um grande abraço a todos. E veja a seguir, os 50 anos do primeiro computador desenvolvido no Brasil. Nós voltamos já. Não saia daí. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e com mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, a gente fala agora de saúde. Se você contraiu a Covid-19 e imagina que após se curar da doença, a melhor escolha seja iniciar ou até retomar as atividades físicas, é melhor tomar cuidado. Os médicos alertam para que haja um acompanhamento, já que a pessoa pode ter adquirido sequelas da doença. Antes de retornar à academia, à corrida ou até os exercícios com menor impacto, os médicos especialistas sugerem que os praticantes de atividades físicas e esportivas que tiveram a Covid-19 passem por uma avaliação cardiológica. Segundo eles, a regra independe da performance ou do nível da atividade. O motivo para o cuidado pós-doença é que o coronavírus pode ter gerado sequelas cardiovasculares, como, por exemplo, a miocardite, que é uma inflamação no coração. Além dela, muitos pacientes apresentaram arritmia após a contaminação pela doença. Outra possibilidade é um AVC. Isso porque, após a infecção, o coração pode não bater da maneira ideal, ocasionando a formação de coágulos que podem ir para outras partes do corpo. Sendo assim, os médicos indicam que antes de voltar às atividades físicas, é necessário uma bateria de exames para entender a forma como o corpo está. É importante verificar se há algum sinal de insuficiência cardíaca, como inchaço dos membros inferiores, cansaço e falta de ar ao fazer pequenos ou médios esforços.
E mesmo com a saúde do coração em dia, a principal indicação para o retorno das atividades é que ela seja feita de forma progressiva e com cargas mais leves, respeitando as limitações do seu corpo e pensando no cuidado da saúde. E olha, agora um alerta importante. Pelo menos 30% dos casos de câncer podem ser evitados com mudanças no estilo de vida, como, por exemplo, manter o peso ideal. Algumas mudanças de hábitos podem ser cruciais para que nosso organismo não desenvolva pelo menos 12 tipos de câncer. Para a prevenção dessa doença tão devastadora, especialistas recomendam que a população mantenha o peso corporal dentro dos limites recomendados do Índice de Massa Corporal ao longo da vida. Uma das principais formas de avaliar se o peso corporal está proporcional à altura é a partir do cálculo do IMC. Para saber, basta dividir o peso pela altura e elevar ao quadrado. Os valores adequados para o resultado variam entre 18,5 e 24,9. Valorizar as refeições caseiras e consumir alimentos naturais também colaboram na prevenção. Nesse momento, a população brasileira vivencia um aumento do consumo de ultraprocessados, fator que preocupa o Ministério da Saúde, pois geralmente esses alimentos são compostos por formulações industriais como conservantes, estabilizantes, corantes e aromatizantes, além do alto teor de sódio. Também é recomendado evitar o consumo de carnes processadas como presunto, salsicha, linguiça, bacon, salame, mortadela e peito de peru defumado. Agora, realizar atividades físicas surge como um fator para a prevenção, pois aumenta a força muscular, melhora a qualidade do sono e do condicionamento físico, além de reduzir o colesterol e triglicérides. Benefícios que deixam o organismo com menos probabilidade de desenvolver doenças causadas pelo envelhecimento de células. Um dos principais problemas no cuidado com os animais de estimação é a falta de atenção com o peso. A obesidade animal, assim como acontece com os seres humanos, é causadora de diversas doenças nos pets, mas muitas vezes pode até esconder problemas maiores, como, por exemplo, os tumores. A obesidade é considerada quando o peso atual passa dos 15% do ideal. As consequências na saúde dos animais incluem inflamação no corpo, potencializando problemas articulares e dores, problemas respiratórios e intestinais, dificuldade de locomoção e desenvolvimento de uma série de doenças, como diabetes, câncer, baixa imunidade e até redução da qualidade e da expectativa de vida. No caso dos gatos, o sobrepeso pode resultar, inclusive, em feridas e descamação na pele. Entretanto, a reversão do quadro de obesidade depende da causa do problema. Portanto, é necessário atenção aos hormônios, fazendo acompanhamento com um veterinário endocrinologista, além do manejo nutricional. Assim, para animais que se alimentam de ração, é imprescindível a troca para uma opção própria para a obesidade, a fim de proporcionar um emagrecimento saudável sem deficiência nutricional. E embora a ração seja uma boa alternativa, a alimentação natural entrega uma melhor resposta para a perda de peso dos bichinhos. Só que essa opção requer ainda mais atenção, pois demanda a devida indicação de quantidade e alimentos específicos para as necessidades individuais do animal. Dessa forma, uma das melhores maneiras de evitar que seu pet sofra com obesidade é estimular brincadeiras e praticar exercícios físicos diários. E olha só que notícia interessante. O primeiro computador desenvolvido no Brasil completou 50 anos. Conhecido popularmente como Patinho Feio, ele foi feito por alunos e professores da Universidade de São Paulo. No fim dos anos 60 e início dos 70, um dos objetivos do Brasil era produzir nacionalmente dispositivos tecnológicos e entrar de vez nesse mercado que já ganhava espaço no mundo todo. Foi então que, no dia 24 de julho de 1972, uma mobilização tomou conta da Universidade de São Paulo. Alunos e professores de todos os cursos da unidade aguardavam com ansiedade a apresentação de uma das máquinas mais inovadoras da época.
Dentro de uma sala do prédio de Engenharia Elétrica da USP, os envolvidos no projeto mostraram o computador para o público. Naquele ano, a apresentação contou com a participação do governador do estado de São Paulo e também do reitor da USP. O computador estava guardado em uma caixa de aproximadamente 1 metro de altura, que foi fabricada por alunos de graduação e pós-graduação da universidade. No dia do evento, a máquina estava ligada e com seu sistema software carregado. O programa era bem básico, correspondia a ligar e desligar um computador nos dias atuais. E não tinha monitor, apenas um painel de luzes que indicava o número de informações colocadas nele e um equipamento que realizava a impressão dos comandos. Sua memória principal era de apenas de 4 KB, capacidade quase 1 milhão de vezes menor do que a de um celular atual de linha básica. A primeira impressão realizada pelo PC foi em uma folha de papel, com desenho de um pato e inúmeras letras X, com a frase "Eu sou o patinho feio". O feito serviu como pontapé inicial para que o setor da engenharia da computação tivesse mais investimentos na faculdade. Através do patinho feio, foi comprovada a capacidade das universidades públicas e centros de pesquisa a contribuírem para o desenvolvimento eletrônico do país. Foi então que, em 1976, o governo brasileiro reservou mercado para mini e microcomputadores para as empresas nacionais. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!